Paz do Senhor Jesus. Eu vou gravar agora a explicação de como nós podemos usar o aplicativo da Bíblia JFA offline, tá certo? Eu vou tentar, na verdade, depois fazer a reunião com vocês, essa explanação através do computador. Mas se eu não conseguir, eu vou deixar essa ferramenta aqui de reserva, tá certo? Você vai ter o aplicativo, todos que forem trabalhar com essa ferramenta tem que ter o aplicativo da Bíblia, certo? Vai clicar nele. Aqui nós temos a Bíblia, então nós vamos ver aqui de lado, onde tem esses pontinhos aqui, ó, esses tracinhos, na verdade, você vai clicar nele, aí você vai ter aqui SAL Professor. SAL é justamente o programa que nós vamos usar, tá certo? Aqui tem Inários, tem Bíblia e tudo, mas a gente vai usar esse programa aqui do SAL. Clicou nele, veja o que aparece. Vai explicar para você o que é o SAL, vai mostrar para você como que funciona, né? Aqui você vai ter as aulas para o professor. Antes do professor fazer a aula com as pessoas que ele vai estar evangelizando, discipulando, ele tem a aula. E aqui você vai ver os alunos que você vai ter quando você cadastrar. E depois um contato que você tem aqui, tá certo? E aí embaixo aqui você tem como convidar um aluno. Na hora que você clicar aqui, vai aparecer um link que você vai copiar e enviar para o aluno nos meios que você quiser. Você SMS, pode ser pelo WhatsApp, enfim, a forma que você quiser, pelo e-mail. Você pode convidar o seu aluno, tá certo? Então a gente vai ver aqui, ó, o que é o SAL. Nós temos um vídeo aqui explicativo e tem também escrito aqui. Vamos escutar um pouquinho aqui. Olá, eu sou Elisa Toma, sou cristã há 38 anos e desde a minha conversão eu evangelizo. Há 20 anos atrás, Deus deu a mim, através de uma amiga, uma estratégia para evangelizar mais pessoas. Começamos escrevendo num caderno, depois fizemos uma apostila e agora nós estamos dentro do seu celular. Se você está vendo este vídeo, é porque está interessado em apresentar Jesus para alguém. E agora você conta com uma grande e poderosa ferramenta, o SAL, que tem esse nome porque carrega o sabor da salvação, como o mestre disse em Mateus 5,13. O SAL é um programa de 14 lições para entender que só há salvação através de Jesus. O método para aplicar as lições é fácil. Cada lição consiste numa sequência de perguntas e respostas. Por exemplo, quantas vezes você já não ouviu aquela famosa pergunta: se Deus é tão bom, por que há tanta desgraça no mundo? O SAL te ajuda a responder esta pergunta e muitas outras, sempre baseando as respostas na palavra de Deus. Você só precisa fazer as perguntas, o Espírito Santo é quem vai convencer. Agora que você já sabe o que é o SAL, é só começar a ministrar as aulas. Costumamos fazer uma aula por semana com duração de 1h30 cada. Existe uma participação muito grande do aluno, então as aulas não ficam cansativas. A ideia é que o aluno fique cada vez mais familiarizado com a Bíblia. Você não sabe como é incrível ver uma vida sendo transformada por Jesus aula a aula na sua frente. É uma sensação única que eu só experimentei através do SAL. Ore por seus amigos e pela sua família. E depois de orar, convide. Milhares de pessoas já foram alcançadas e evangelizadas desta maneira. Entre eles, líderes que levantaram grandes ministérios. Chegou a sua vez e eu te convido a ser um professor do SAL. Aí você vai ter aqui um pouco a explicação escrita, né? Fala acerca do programa, direitinho, como é que ele é dividido em 14 lições. Certo? Basicamente o resumo que ela fez aí. Você volta aqui nessa setinha, vai ver como é que ele funciona. Certo? Vamos agora falar do SAL. Ele também está disponível no aplicativo da Bíblia JFA e foi criado para cristãos que desejam evangelizar os professores, anunciando o plano da salvação aos seus amigos e conhecidos, os alunos. O SAL começou com meu desejo de ganhar vidas para Jesus. Em 1998, faz tempo, hein? Eu fiquei muito chateada porque passei o ano todo sem ganhar uma vida para Jesus. Eu sei que também acontece isto com você. Comecei então a andar com a Mônica, uma amiga evangelista, que me ensinou muitas coisas nesta arte de evangelizar. Primeiro, nós orávamos e jejuávamos pelas pessoas que queríamos evangelizar. Depois, fazíamos a abordagem e o convite para estudar a Bíblia juntas. E
Não é que deu certo? Eu destaco então estes 3 pontos importantes que aprendi. A oração, já que existe uma batalha espiritual. O amor pelas vidas, que se traduz no investimento do seu tempo. E a coragem para convidar. Durante as aulas, utilizávamos no começo anotações em um caderno, que depois viraram uma apostila impressa do professor e do aluno. E finalmente, no início de 2019, o aplicativo no celular. O SAL dá tremendos resultados, porque é uma ministração pessoal. Recomendamos grupos de no máximo 3 pessoas, que apresentam o plano da salvação em Jesus através de uma leitura intensa da Bíblia, o que consolida a fé da pessoa e a condiciona a amar a palavra de Deus desde o início de sua vida cristã. Mas como ele faz isto? Bem, vamos conhecer isto melhor navegando no próprio aplicativo. Como acessar o SAL? Para acessar o SAL, basta entrar no aplicativo da Bíblia JFA. Depois, abra o menu principal do aplicativo. Em seguida, clique em Evangelize com o SAL. Para conseguir o acesso ao material, você precisará responder a um questionário. E de acordo com as suas respostas, a plataforma irá ou não habilitar como professor. Já o aluno acessará o SAL de forma diferente. Você precisará enviar o convite para ele a partir do seu aplicativo. Vamos falar sobre isso mais para frente. O aluno também precisará baixar o aplicativo da Bíblia JFA para acessar o SAL, mas ele não terá acesso ao mesmo material que o professor tem. O aluno terá acesso somente à opção de responder às lições. Para visualizar as aulas, clique na opção Aulas do Professor. São 14 aulas sobre assuntos básicos suficientes para uma pessoa não cristã entender o plano da salvação através de Jesus. Como professor, você precisará acessar cada uma das aulas previamente para estudar e se preparar para ministrar semanalmente cada aula para os seus alunos. Primeiro, você vai assistir o vídeo, que dará um panorama geral da aula. Depois você deverá ler e estudar todo o material disponível. O objetivo, a introdução, todas as perguntas e argumentos e a conclusão. A ministração das aulas deverá ocorrer sempre ao vivo. Será de forma presencial ou através de alguma plataforma digital, como chamada de vídeo do WhatsApp, Zoom, Google Meet, entre outras. O método consiste em perguntas e respostas, para fazer o aluno pensar antes de dar cada resposta. Após a resposta do aluno, estando certa ou errada, o professor passa a explicar os argumentos e pede para o aluno ler os versículos bíblicos indicados, mostrando assim que as respostas estão na Bíblia. Agora, vamos ver como convidar novos alunos. Após o período de oração por seu futuro aluno e uma vez aceito o convite realizado de forma pessoal, o próximo passo é convidá-lo pelo SAL, clicando no botão Convidar aluno. Com esse comando, o sistema disparará um link ao aluno que, após aceitar, receberá as instruções para instalar a Bíblia JFA e acessar o SAL. Quando um aluno aceita o seu convite, ele passa a aparecer em sua lista Meus Alunos. Se você clicar sobre um dos alunos, aparecerá a relação das aulas que já foram ministradas, as lições liberadas e as lições a liberar. Somente após cada aula dada que você deverá liberar a tarefa. A partir deste momento, seu aluno passará a enxergar no celular dele as perguntas da aula em questão para poder respondê-las. Quando seu aluno responder as questões, você receberá as respostas. É importante que as correções sejam feitas para você se certificar de que seu aluno assimilou o conteúdo. Sobre o certificado, após concluir todas as 14 aulas, o professor poderá liberar o certificado ao seu aluno. Isso é feito na mesma área de liberação das tarefas do aluno.
Pronto, pessoal, aí temos a explicação básica, né, de como funciona o curso, tá certo? Você volta aqui, e aí você tem aquilo que já foi mostrado aí nessa explicação, as aulas do professor. Isso aqui é para você, professor, você que vai convidar as pessoas, você se preparar, tá certo? E aí, como eu falei, a gente pode estar se juntando também por semana, a gente aqui da igreja, o pessoal que vai trabalhar, e estarmos aqui discutindo um pouco sobre esse tema, além desse recurso que a gente tem aqui no próprio aplicativo, tá vendo? Veja bem, por exemplo, sobre essa aqui, né? Vamos lá, a primeira lição. Vou colocar só um pouquinho, tá? Porque é 20 minutos, um pouco mais, né? Eu não vou colocar tudo, obviamente, da aula. Mas aqui você tem os objetivos, você tem a introdução, certo? Você tem a pergunta, as perguntas, né? A pergunta 1. Você pode fazer anotações pessoais aqui. Você está entendendo? A 2. Tem aqui a resposta bíblica, mostrando onde é que está fundamentada a resposta para esta pergunta. Pergunta 2, pergunta 3, 4, a 5, a conclusão, tá certo? Você volta lá para o começo, para a gente ver aqui, assistir um pouquinho aqui da aula que o professor tem acesso. Olá, professores, tudo bom? Meu nome é Fernando Ortega e estamos começando a primeira das 14 aulas do SAL. Tenho certeza que ao longo dessas 14 aulas você terá muitas, mas muitas experiências com Deus juntamente com o seu aluno. Ao meu lado aqui eu tenho Elisa Toma, que é uma das responsáveis pela criação de todo o conteúdo destas 14 aulas. Então, Elisa, por gentileza, se apresenta aos nossos professores. Olá, professor! Seja bem-vindo ao SAL. Eu sou Elisa Toma e vou te acompanhar ao longo destas 14 aulas, dando orientações sobre como falar de Deus e Jesus aos seus alunos. O que você tem agora em suas mãos é muito mais do que um aplicativo de estudos bíblicos. Você tem uma ferramenta que vai mudar não apenas a vida de seus alunos, mas a sua também. Estou há muitos anos dando aulas de SAL e posso me lembrar de dezenas e dezenas de pessoas que foram transformadas por ele, a começar do próprio fundador do app Bíblia JFA, que se tornou um cristão a partir do SAL. Para isto, é fundamental você, professor, tomar algumas decisões. A primeira, dedique tempo para preparar as suas aulas. A segunda, ore especificamente pelos alunos que você irá convidar. A terceira, crie uma disciplina de horários e local para as suas aulas. Nós vamos te apoiar por todas as aulas através desses vídeos com explicações e dicas. É um privilégio contar com sua atenção. Vamos lá, Fernando? Vamos lá, olha só, eu já estou com o aplicativo em mãos e toda aula ela começa com um objetivo. Esta primeira aula fala quem escreveu a Bíblia. Esse é o título dessa primeira aula. Então, Elisa, por gentileza, qual é o objetivo dessa aula? É simples, professor. O objetivo desta aula é mostrar para o seu aluno que a Bíblia é um livro escrito por homens inspirados por Deus. Muito bem, agora, como eu já falei, o título é Quem escreveu a Bíblia? Por que vocês escolheram ser esse o tema da primeira aula do SAL? Porque todas as nossas aulas são baseadas na palavra de Deus. E o seu aluno deve sair desta aula convicto que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Muito bem, eu vejo também assim, quando você não conhece a Bíblia, não tem aquela familiaridade com ela, a pessoa pode se assustar. Nossa, são muitos livros, isso talvez dificulte a leitura do... Nossa, eu tenho que ler todo esse livro, entender todo esse livro. Como é que a gente faz isso para ele ajudar o aluno a compreender? Pois é, professor. Você simplifica o máximo. Então, nós vamos simplificar, vamos dar um resumo da Bíblia, tá bom? De Gênesis até Malaquias, conta a história do povo hebreu, a história do povo que Jesus descendeu.
Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os 4 evangelhos, conta a história do nascimento de Cristo até a sua morte. Atos, até Judas, conta a história da igreja depois que Jesus morreu. E Apocalipse é a volta de Jesus. Simples assim. O aluno pelo menos se situa, né? Quando ele vai ler a Bíblia, ele fala, nossa, é simples. Você dá uma visão mais panorâmica a respeito Sim. da palavra. E todo livro, a Bíblia é um livro, na verdade é uma coleção de livros, mas todo livro ele tem um personagem principal. Quem que é o personagem principal desse livro? É o nosso maravilhoso Jesus. E nós vamos ter 14 aulas para mostrar para o seu aluno a importância de Jesus para Deus. Porque a Bíblia foi escrita por causa de Jesus. Muito bem, Elisa. Então, isso já nos leva à primeira pergunta, que diz o seguinte: você em algum dia já teve a curiosidade de saber por quem e como a Bíblia foi escrita? Interessante é que a maior parte das pessoas não tem noção de como a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita por 40 escritores diferentes, num mosaico de culturas diferentes. Sacerdotes, pastores. Como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Então tá tranquilo com relação a isso aí, tá certo? Então, isso aqui é só a primeira aula. E veja, a gente chegou nem na metade da aula ainda. Então, tem conteúdo realmente para que o professor ele se capacite, né? E todas as outras aulas que vocês estão vendo aí, os temas, todas têm o seu vídeo, tá certo? Você vai ver as perguntas, você não vai precisar fazer perguntas, as perguntas já estão aí. As referências para perguntas já estão aí. O importante é você orar, pedir a Deus direcionamento para pegar essas 3 pessoas, né? Que você precisa estar acompanhando durante essas 14 aulas. Orar por elas especificamente e estar fazendo e desenvolvendo esse estudo com elas, tá certo? Claro que você vai estudar também as escrituras, né? Estudar esses textos de referência, assistir esses vídeos aí e podendo estar conosco nas reuniões que nós faremos semanalmente falando sobre esses temas aí, tá certo? Então é basicamente isso aqui. Depois você vai ver aqui, isso foi as aulas que a gente viu, né? Os meus alunos só tenho aqui pastor Patrício, que foi o que eu usei como cobaia aqui no aplicativo, né? A gente fez o teste aqui, tá certo? Mas se eu quiser convidar mais alunos, é só colocar aqui, ó, clicar em convidar aluno e vai gerar aqui outro link que eu vou mandar para outro aluno e ele vai clicar e vai então fazer, se ele já tiver o aplicativo, tudo bem. Se ele não tiver, ele vai ter o passo a passo de como ter o aplicativo, instalar no telefone dele e aí a gente vai ter esse contato. E eu vou poder acompanhar, como está aqui, vou clicar em Patrício, ó, vou poder acompanhar tudo que Patrício fez. Até agora só foi o primeiro livro mesmo, a primeira lição que ele viu, tá certo? E aqui quando eu quiser liberar a segunda, eu vou apertar aqui em liberar a lição e vai chegar para ele lá a liberação até depois o certificado, tá certo? Volto aqui, pronto. Basicamente isso, pessoal. Basicamente isso. Vou estar saindo aqui agora.